E aí, moçada, tudo bem? Hoje eu trouxe um exemplo para a gente aplicar os conhecimentos das aulas anteriores, né? Os dois primeiros vídeos, eles falavam das equações de movimento, como é que a gente encontrava posição, as funções de velocidade em função do tempo, né? E hoje nós vamos ver um exemplo de uma equação de movimento, e aí a gente vai ver que informações ela pode fornecer para a gente a respeito do movimento do objeto, certo? Esse objeto é um objeto qualquer, pode ser uma partícula, por exemplo, e se nós olharmos aqui para a equação, é uma função que depende do tempo, né? É uma equação de movimento. E só para introduzir a vocês, o que é uma equação de movimento? A equação de movimento, ela descreve como o objeto ele se comporta, como ele se movimenta, como é a trajetória dele ao longo do tempo. Então, como eu quero encontrar posições em função do tempo, eu descrevo aqui a minha função em termos de variáveis temporais, certo? Então, uma equação de movimento nada mais é de que a descrição de como o objeto vai se comportar ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho a minha função. Vejam que é uma função aqui que tem o tempo, né, como variável principal. Aqui t ao quadrado, 7,5 t ao cubo, perdão, 7,5 t ao quadrado, 18t mais 3. Muito bem. A primeira informação que eu vou querer aqui é encontrar a posição do objeto, qual a posição do objeto, em três intervalos de tempo, três instantes de tempo. No primeiro instante, eu quero saber a posição dele no instante t igual a 0 segundos. Tá? Vamos considerar aqui o tempo em segundos e as distâncias em metros. Então, t1 igual a 0. Quero encontrar um t2 igual a 1 segundo. E um t3 para um tempo infinito. Então, qual é a posição do objeto para esses três tempos? Então, o primeiro tempo, t igual a 0, é simplesmente substituir aqui, ou seja, um x de 0. Substituir 0, onde você vai ter a variável de tempo. Então, você vai ver que, substituindo aqui em 0, todos esses tempos vão zerar, e aqui vai ficar simplesmente a posição. Então, veja que o objeto ele inicia o seu movimento na posição 3 metros. Muito bem. Então, ok. Outra posição aqui é a posição x de 1. Seria uma posição com tempo em 1 segundo. Então, se eu substituir aqui por 1, eu vou ter 1 mais 7,5 mais 18 mais 3. Então, aqui, x de 1 é só somar as posições. Aqui, 4, 18, 22, 29,5 metros. Tá? Então, essa é a posição do objeto após 1 segundo. E a terceira posição é com x com tempo infinito. Vejam que aqui eu tenho um t ao cubo, t ao quadrado. Então, imagine só. Se eu substituir aqui o tempo, vai ficar um infinito ao cubo. Infinito ao cubo também é infinito. Então, a posição para um tempo infinito será também infinito. Ok? Então, veja que eu consegui a posição em tempos diferentes. Então, é para isso que serve a função horária da posição, ou uma equação de movimento, como queiram chamar. Ela serve para descrever o movimento do objeto. Tá? Beleza. Então, num segundo momento, eu vou querer, por exemplo, em que instante de tempo o objeto para? Ou seja, em que momento ele vai conseguir ficar em repouso? Quando o instante de tempo, quando v for 0. Tá? Então vejam que eu tenho a equação de movimento, é a posição, e a gente sabe que a velocidade ela é a taxa de variação da posição em função do tempo, ou seja, simplesmente a derivada da posição em função do tempo. Então, o meu trabalho agora é derivar essa função e encontrar a expressão da velocidade. Então, derivando aqui, olha para lá, vai ficar 3t ao quadrado menos 15t mais 18t. Ok?
Então vejam que essa é a expressão da velocidade. Então, queremos encontrar que instante de tempo o objeto para. Então, qual o tempo em que a velocidade é nula? Então, igualando aqui a zero, essa expressão. Veja que eu posso colocar aqui o 3 em evidência. A minha função vai ficar t ao quadrado menos a 15t, 5t, mais 6 igual a zero. Vejam que aqui eu tenho uma equação simples, uma equação de segundo grau, e ela é muito simples de ser resolvida, né? Aqui eu poderia usar a fórmula de Bhaskara, né? Mas a gente pode usar aqui um macete, né? Que é a soma e produto, e encontrar as funções, a solução da equação, né? Ou seja, o zero da função. Então, quais valores que a soma dá 5 e o produto dá 6? Ora, a soma dá 5 e o produto dá 6 vão ser os valores de 2 e 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. É uma função quadrática, ela representa uma parábola. Tá? Essa função, ela representa a velocidade, né? Essa função representa aqui a velocidade. Então, podemos construir aqui o gráfico de como a velocidade está em função do tempo. Vejam que nós temos aqui já os zeros da função. A gente pode encontrar também um ponto em que o tempo é zero, ou seja, a posição em que o objeto começa seu movimento. Então vejam, quando o tempo é nulo, a velocidade é igual a 6 metros por segundo. Ó. Se nós vejamos a expressão, se o tempo for nulo, a velocidade é 6 metros por segundo. Tá? 2 e 3 são os zeros da função. Então, 2 e 3 são os zeros da função. A escala aqui não está muito boa, mas aí serve só para representar como seria esse gráfico, né, da velocidade em função do tempo. E aí eu descrevo aqui o gráfico. Tá? Esse é o gráfico aproximado da minha velocidade. Tá? Então, quais são os instantes de tempo que o objeto para? Vejam que quando o objeto para, ou seja, quando a velocidade for nula, os instantes de tempo serão tempo igual a 2 segundos e tempo igual a 3 segundos. Tá? Esses são os dois instantes de tempo em que o objeto para. Uma terceira informação que a gente pode encontrar é o valor da aceleração. Qual a aceleração do objeto? Ora, a gente sabe que a aceleração é a taxa de variação da velocidade como função do tempo. Então, basta derivar aqui a velocidade e encontrar a aceleração. Tá? Derivando aqui essa expressão, eu vou ter 2t menos 5. Ok? Então, essa é a minha aceleração. 2t menos 5. Essa é a aceleração. Essa é a expressão da velocidade. E aí, vejam só, para finalizar, uma informação importante aqui. Vejam que a aceleração, no instante em que o objeto para, ou seja, para t igual a 2 segundos, a minha aceleração vai ser tempo igual a 2 segundos, 2 vezes 2, 4. 4 menos 5 dá menos 1 metro por segundo ao quadrado. Para um instante igual a 3 segundos, a minha aceleração, substituindo aqui o tempo por 3, 3 vezes 2, 6, menos 1, menos 5 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Vejam que o objeto, mesmo quando ele está em repouso, mesmo quando está parado, ele tem aceleração. E por que alguém pode pensar, mas Rodrigo, como é que
Existe a possibilidade, então, dele estar em repouso e ainda assim ter aceleração? Sim. Vejam que o objeto ele descreve aqui uma velocidade que vai reduzindo ao longo do tempo, e a sua aceleração aqui nesse ponto, ele é uma reta tangente. Por isso que nesse ponto de 2 segundos a aceleração é negativa, a sua inclinação é negativa. No tempo igual a 3 segundos agora a aceleração é positiva nesse ponto. Isso aqui representa a reta tangente, que é a inclinação da reta, a inclinação da reta, né? E mesmo que o objeto tenha velocidade nula, ele tem aceleração. Lembre-se que a velocidade ela é uma grandeza vetorial e por isso a mudança da direção do vetor, vejam que a velocidade ela tem uma direção aqui decrescente e depois ela volta a crescer. Isso é necessário que o objeto reduza a velocidade, pare, mude de direção. Isso faz com que o vetor velocidade mude, né? E a mudança da direção do vetor resulta na aceleração. A aceleração é responsável por essa mudança da velocidade, que mais à frente a gente vai ver que a aceleração está relacionada com uma força, né? Então, foi necessário que houvesse uma força para mudar a direção de velocidade desse corpo, isso relacionando com os efeitos de inércia, e é isso. Tá, gente, então, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo teremos outros vídeos, tá bom? Obrigado.